Vamos começar nossa terceira parte da nossa série desse mês de janeiro. E aí hoje nós vamos falar sobre família. Ir além com nossa família. E eu quero usar o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Mais uma vez, se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Eu acho interessante o apóstolo Paulo trabalhando na vida de Timóteo. E se você ler, ele encoraja Timóteo a orar mais, encoraja Timóteo à santidade, encoraja Timóteo a ser ousado nos dons do Espírito, encoraja Timóteo a viver dentro do padrão de Deus. Ele fala de muitos assuntos, mas eu acho interessante quando ele chama a atenção de Timóteo e diz assim: ei Timóteo, deixa eu falar uma coisa. Isso vale para você, isso vale para todo mundo, isso vale para mim e para você hoje. Assim, ele diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, da sua família, perdeu a fé. Assim, negou a fé. E o que é fé, gente? Fé é aquilo que Deus fala, aquilo que Deus escreve, aquilo que Deus diz, aquilo que Deus valoriza. Negou a fé. Esse é pior do que um descrente. E além, a família é uma palavra para mim e para você hoje. Diz o seguinte: ei, gente, muitas vezes quantas pessoas, e quem sabe eu e você, quem sabe alguém aqui, quem sabe você tem pregado muito para outras pessoas, tem orado por outras pessoas, tem falado de Jesus para outras pessoas. Quem sabe é fácil elogiar aí no Instagram outras pessoas, falar de Deus para outras pessoas, mandar mensagem de Deus para outras pessoas, mas quando fala da sua casa você tem negado. Você não tem valorizado a sua casa, você não tem valorizado os seus parentes. Gente, é chamar a atenção, ir além hoje, que não apenas seja 2018, mas você possa ter uma postura com relação aos da sua casa, você possa ter uma postura com relação à sua família. E aqui é muito importante a definição de família. A definição de família é todo e qualquer relacionamento de sangue, ou como se fosse de sangue. Por exemplo, casamentos que a pessoa não programou, a pessoa isso não era o projeto, se separasse, e aí você carrega para o seu casamento aí uma criança de um outro relacionamento. Deixa eu te falar uma coisa: essa criança precisa ser tratada como família. Ei, deixa eu te falar uma coisa, e você que está no segundo casamento, terceiro casamento e tem filho, e no primeiro relacionamento, aquela criança é sua responsabilidade ainda. É sua responsabilidade ainda. Pode ser que não seja o seu planejamento, com certeza não era essa a vontade de Deus. Deus te permitiu construir, Deus está dando oportunidade para outra. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa também entender que é família também. Família, gente, é todo e qualquer relacionamento. Nós estamos falando família, abrangência, porque muita gente, quando fala de família aqui na igreja, pensa que é uma mensagem para os casais. Não é para o casal, não. É para o tio, para o avô, para a sogra, para o cunhado, para o neto. Irmão, a gente precisa entender e a gente precisa saber que Deus ama família. Deus ama família. A outra definição de família, para a nossa conversa aqui, família é a definição que a Bíblia diz. Gente, a definição que a Bíblia diz que é família, e não a definição que a sociedade está dizendo que família é. Nós estamos falando de família que a Bíblia diz, e não a definição que essa sociedade está falando sobre família. Posto isso, então vamos falar 3 atitudes que eu e você, a gente precisa ir além quando o assunto é família. Primeira atitude que a gente precisa
é a aceitação. Diga comigo, gente, aceitação. Vamos lá. Aceitação. Vivemos no mundo das comparações, né? As comparações, melhor ou pior, isso ou aquilo. As comparações. E quantas vezes não verbalizamos, quantas vezes nós não expressamos, mas quantas pessoas estão aqui vivendo no sentido de: caramba, se eu tivesse nascido em outra família, se o meu pai fosse outro, se a minha mãe fosse outro, se meu irmão fosse aquele meu amigo, se a minha irmã fosse aquela minha amiga. Quantas pessoas estão vivendo desse jeito? E não entendem, que Deus, Ele não erra, Deus não erra. Embora você não compreenda, embora seja difícil você compreender, mas deixa eu te falar uma coisa: para você ter saúde na sua família, você precisa, em primeiro lugar, aceitar que, embora você não compreenda, embora seja difícil entender, mas você aceitar. A gente sabe de uma coisa: Deus colocou a minha vida através desse meu pai. O meu pai, Deus não errou. A minha mãe, Deus não errou. Essa família, Deus não errou. Deus não errou a tua família. Aceita. Isso não quer dizer que você precisa concordar com tudo. Gente, eu tive um pai, né, ser humano. Papai era fantástico, tinha muitas coisas que eu carrego na vida do meu pai, coisas boas que ele me ensinou, um cara generoso. Papai era fenomenal em generosidade, sempre foi voluntário na igreja, dedicado à palavra de Deus, fantástico. Mas papai veio de uma educação complicada. Papai era uma pessoa rude, embora ele em determinados momentos fosse extremamente carinhoso, mas tinha um momento que ele acordava lá e fazia coisas absurdas. Então, eu carreguei muita coisa na minha casa e dizia assim: poxa vida, como é que pode? Papai ora, papai não sei o quê, por que ele faz isso? E a gente vai crescendo, vai amadurecendo mais, e a gente vai percebendo que, ou a gente chega a uma situação de dizer assim: sabe de uma coisa, eu vou me irritar, eu vou falar, eu vou reclamar. Ou você pode aceitar do ponto de vista de Deus e dizer o seguinte: as coisas boas do meu pai eu carrego, e as coisas ruins dele eu não quero para a minha vida. E foi essa decisão que eu tomei na minha vida. Sabe de uma coisa? As coisas que eu vi que meu pai fazia, que não eram muito corretas, que não eram muito aceitáveis, que não era muito um padrão de Deus, sabe de uma coisa? Eu não vou querer isso na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Há um versículo na Bíblia, João escreve, diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A Bíblia fala, está lá: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus olhou para mim, para você, e Ele não viu perfeição na minha vida, nem perfeição na sua vida. Deus olhou para a minha vida e viu que eu era pecador, você é pecador. Deus olhou para a minha vida e teve amor pela minha vida e pela sua vida. Sabe quando é que eu vou aceitar o meu lar? Sabe quando é que eu vou aceitar a minha família? Sabe quando é que eu vou ter saúde na minha casa? Quando eu pedir. A Bíblia diz que se eu pedir, o Espírito Santo derrama no nosso coração o amor de Deus. Eu quero convidar você a aceitar, não pela tua força, não é pelo intelecto, é por algo espiritual chamado amor de Deus. Eu quero convidar você hoje, pedir ao Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda na perspectiva de Deus, na ótica de Deus, eu ser cheio do teu amor, e por causa do amor de Deus no meu coração, eu seja mais paciente, eu seja mais misericordioso, eu venha a aceitar, eu venha a olhar com outros olhos, eu venha ter paz dentro da minha casa. Gente, só com o amor de Deus, só com o milagre do Espírito Santo derramando no nosso coração, nós vamos ter outras coisas dentro da nossa casa que a gente precisa. Nós precisamos aceitar pessoas que não estão na nossa mesma religião, e eu vou botar entre aspas, muitas vezes nós não tratamos pessoas dentro da nossa casa que não é da mesma religião.
Gente, eu sei que a minoria às vezes não tem a sabedoria. Quantas vezes as pessoas às vezes apresentam um familiar, um parente, e diz assim: pastor, isso aqui é meu pai, isso aqui é minha mãe, isso aqui é meu irmão, isso aqui diz assim, e ele é incrédulo ainda, né? E eu olho assim, diz, misericórdia. Eu tenho a pena, a pessoa já fica, nunca me viu, né? Aí vai apresentar para o pastor, aí diz assim: pastor, ele é que é incrédulo, viu? Ele veio hoje pela primeira vez, e eu fiquei orando para ele aceitar Jesus. Ele não aceitou, mas ele vai aceitar. E o cara fica assim, olhando para mim. Diz, não, mas calma, você acredita em Deus? Acredito, pastor, você acredita? Ele é cristão, menino, ele é cristão, ele vai amenizar. E na frente do pastor é desse jeito, imagina em casa, incrédulo, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Olha, vai para o inferno, e você, e depois não reclame, vai para o inferno. Gente, por isso que as pessoas não vêm para a igreja, por isso que as pessoas ficam complicadas de ir para a igreja. Ei, olha o texto, Deus olhou para mim, para a sua vida e amou e teve paciência com a minha vida e com a paciência, e ainda tem com a minha vida e com a sua vida. Ei, ame os diferentes, ame as pessoas da sua casa, veja na perspectiva do Espírito Santo, veja na perspectiva da palavra, ame as pessoas diferentes, ame as pessoas diferentes, ame as pessoas diferentes, aceite. Ei, se você fizer isso, o que é que a Bíblia diz quando eu e você, nós fizermos isso em Mateus capítulo 5, 44, 46, 5, 44, Mateus 5, 44, 16 diz: mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aquele que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Sabe quando é que as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer assim: esse cara é seguidor de Jesus, essa menina é seguidora de Jesus, essa menina é filho de Deus, esse aqui é filho de Deus. Jesus diz assim: quando as pessoas perceberem que a gente ama, e Ele está falando, amar os nossos inimigos e orar para aqueles que os perseguem. Imagine dentro de nossa casa, gente. Imagine dentro da nossa casa. Ei, eu quero te encorajar. Essa série é para encorajar você a ir no relacionamento com Deus, a ir bem, ir além com relação ao Senhor, mas ir além com a sua família. Deus quer trazer paz dentro da sua casa, e eu quero declarar que você vai ser instrumento de Deus dentro da sua família, pelo fato de você amar, de você ter misericórdia, de você não se levantar como juiz, levantar como juíza, não se levantar como bonzão. Eu sou salvo, vou para o céu, você é condenado, vai para o inferno, coisa nenhuma. Todo mundo tem defeito. Quando as pessoas da minha família perceberem que eu sou misericordioso, que eu não me levanto, eu não sou instrumento de acusação. Ei, se Deus fosse um Deus acusador, Ele tinha enviado Jesus para nos acusar, mas Jesus amou a minha vida e enviou um Salvador para a minha vida e para a sua vida, um Salvador e não um acusador. E aí comigo, aceitação. Segunda coisa que eu e você a gente precisa ter dentro da nossa casa, família, eu estou falando família, perdão, diga comigo, perdão. É a única solução, gente, para a gente colocar um ponto final no passado e construir um futuro. Perdão. Muito importante você aprender algumas coisas sobre perdão. Primeira coisa é que tudo que Deus diz e que é bom para a minha vida e para a sua vida, Ele coloca como mandamento e não como sugestão. Vou dizer para você: tudo aquilo que é bom para a minha vida e para a sua vida, Deus coloca como mandamento e não como sugestão. Se é bom para a minha vida e para a sua vida, Deus diz assim, é mandamento, negócio de sugestão não. Gente, se você toma banho ou não, Deus diz assim, rapaz, arque.
Deus não diz assim, é obrigado, está lá na palavra, mandamento, é obrigado escovar os dentes. Então não tem isso não. Agora, pode arcar se você, né? E aí, fala desse jeito, né? Agora, com relação a perdão, porque é bom para a minha vida e para a sua vida, eu digo assim, se você não perdoar, eu também não vou te perdoar não. Perdão é um mandamento. Mandamento. Tinha uma frasezinha que a gente escutava 200 anos atrás, dizia assim, você tem que me amar, você tem que me perdoar. Foi Jesus quem mandou, e eu não tenho nada a ver com isso. Você tem que me amar, você tem que me perdoar, foi Jesus que mandou, eu não tenho nada a ver com isso. Mas às vezes a gente fala, você tem. Não, mas a gente tem que ter autorresponsabilidade. Eu tenho que lhe amar, eu tenho que lhe perdoar, foi Jesus que mandou. E ele tem tudo a ver com isso. E, gente, perdão. Ah, pastor, você está falando perdão porque você não sabe o que é que ele fez comigo, você não faz o que ele faz comigo, você não tem noção. Ele não merece, ela não merece realmente, ele e ela não merecem. Quem merece é você. Você merece ser feliz, você merece ser liberta, você merece ter paz, você merece ser livre dessa prisão, você merece ser livre desse mal, você merece ser livre. Quem não perdoa, o que é que Jesus Cristo fala? Jesus conta uma história. Toda parábola que Jesus conta, ou seja, uma história, ele quer trazer um princípio. E uma parábola que Jesus conta sobre perdão é um rei que ele perdoa o servo uma quantia enorme, e aí libera, o servo vai, e esse servo não perdoa um outro servo que lhe devia mínimo e comparado com o perdão. O pessoal vê, chama de novo, o rei diz, tu é maluco, cara, tu é maluco, eu te perdoei isso aqui, você não perdoa nada. Jesus diz assim, nessa história, que o rei pegou aquele cara, botou na prisão, com todos os familiares dele, e Jesus termina a história, diz assim, e ele foi para a prisão, e durante todos os dias, ele foi perturbado, ou seja, perturbado por verdugos, até que se pagasse toda a dívida. Jesus encerra a história e diz assim, assim também o vosso Pai vai fazer se você não perdoar aquele que te ofendeu. Gente, vamos aqui. Jesus diz assim, quem não perdoa o rei, sim, tome consequência. Qual é a consequência? Vai ser preso você, vai ser presa a sua família, vai ser preso várias pessoas, e aí ele fala, vai ser perturbado por verdugos. Verdugo era aquele brutamonte, soldado que ficava com chicote batendo nas costas da pessoa. Quem não perdoa, verdugo, na palavra que você vai ver no original, são espíritos perturbadores. Quem não perdoa fica preso, amarra outra pessoa e é perturbado por espíritos demoníacos. Gente, foi Jesus que disse, e se eu fosse você, eu tinha muito cuidado de obedecer e de ouvir o que Jesus Cristo diz. Porque o que Jesus Cristo diz, acontece. Vou falar uma coisa para você mais uma vez, só tem uma solução para você sair daqui liberto. Se você sabe de uma coisa, eu vou perdoar. Terceira coisa de perdão, você precisa entender, perdão não é uma atitude tomada pelo sentimento, perdão é uma atitude, diga comigo, atitude. Vamos lá, gente, decisão espiritual, porque eu obedeço a Deus em primeiro lugar. Sabe aquela oração que a gente conhece com a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O Pai Nosso de cada dia dá-nos hoje. E aí o que ele fala? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque o teu reino, poder e a glória sempre. Amém. Aí Jesus diz assim, porque assim como você perdoa,
quem te causou mal, assim o vosso Pai vai fazer. Se você não perdoar, também assim o vosso Pai vai fazer. A gente perdeu uma decisão espiritual. Quando eu decido em obedecer a Deus, o que é que muitas vezes as pessoas não perdoam? Quem sabe você aqui não perdoa porque você está dizendo assim: eu não senti, pastor, não sinto nada. Eu acho que é hipocrisia. Se você for esperar um sentimento, pode ser que esse sentimento não venha. Mas a partir do momento que você declarar no reino espiritual, você diz: Senhor, embora eu esteja sentindo um negócio aqui ruim com aquela pessoa, mas em obediência ao Senhor, eu quero perdoar. Senhor, meu Deus, eu entrego essa pessoa diante do Senhor, perdoa essa vida, perdoa essa vida, perdoa essa vida, perdoa essa vida, Senhor, no reino espiritual, perdoa essa vida. Quando você declara no reino espiritual, quando você obedece a Deus, gente, faz isso. Quando você obedece a Deus, porque você está fazendo em obediência a Deus, aí você pode pedir a Deus: Senhor, agora cura as minhas emoções. Cura esse sentimento, arranca esse negócio ruim, Senhor, arranca essa raiva, Senhor, arranca essa ira, arranca esse nojo, Senhor, arranca. Quando você faz no reino do Espírito, você vai começar a experimentar algo do seu sentimento, algo na sua alma. Importante, nem sempre perdão significa reconciliação. Tem pessoas que a gente precisa perdoar e precisa se afastar. Mas não use isso como desculpa para você não perdoar. E quando se fala de parentes, quando se fala de família, ei querido, deixa eu te falar uma coisa: traz a bênção de Deus para dentro da tua casa. Decide perdoar, decide perdoar, decide perdoar, decide perdoar, decide perdoar hoje. Diga assim: Senhor, sabe de uma coisa? Eu vou obedecer o Senhor. Começa a declarar diante de Deus, começa a declarar diante de Deus, começa a declarar diante de Deus. Põe um ponto final nessa angústia, põe um ponto final nessa prisão. Ei, começa a desfrutar a libertação. Sabe por quê? Porque você obedece a Deus. Diga glória a Deus, glória a Deus, amém, gente? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Diga comigo: aceitação, perdão. A terceira coisa que a gente precisa ir além quando o assunto é família: consagração. Consagração. Diga comigo: consagração. Gente, consagrar é trazer para o sagrado, ou seja, dedicar-se ao sagrado, ou seja, consagração, eu estou dedicando a Deus. Consagrar a Deus, eu estou dizendo assim, que isso se torne sagrado a Deus, que Deus coloque a mão dele. Gente, a gente precisa perdoar e aceitar. Aceitação e perdão andam juntos, mas depois que a gente fizer isso, nós precisamos pedir Deus nos abençoa, Deus abençoa a minha casa, Deus abençoa a minha família. Noé, em obediência a Deus, constrói a arca, chama a sua família, e eles são salvos daquele dilúvio. Que o Espírito Santo levante você e que você construa algo que venha trazer salvação para a sua casa. E, gente, Jó apresentava diariamente os seus filhos diante de Deus e pediu perdão. Ei, que você possa se levantar como Jó, a pedir perdão dentro da sua casa, a clamar dentro da tua casa. Ei, Ana, que Deus levante Anas aqui. Ana foi uma mãe que cuidou de Samuel, que dedicou Samuel, que ensinou Samuel, que consagrou Samuel aos caminhos do Senhor. Jairo foi para Jesus e pediu para Jesus interceder pela sua filha. Que Deus levante Jairos que possam estar diante de Jesus, a clamar pela sua família, pelo seu lar. Consagrar, diga comigo, consagrar. Pedir a bênção de Deus, mas também a gente consagrar e lutar pela nossa família. Diga, lutar, gente. Grave esse texto. Neemias 4,14, grave esse texto, Neemias 4,14, diz assim: fiz uma rápida inspeção, Neemias falando, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham medo deles,
lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem, diga comigo, lutem. Peça a bênção de Deus, mas também a gente venha lutar. Gente, há uma guerra espiritual contra os lares. Nós precisamos nos levantar, porque há uma guerra contra principados e potestades. O próprio Satanás está se levantando ao redor desse mundo contra os lares, gente. Cada dia há aberrações completamente contra a palavra de Deus. A gente vê aberrações com relação ao casamento, definição de casamento que é fora da palavra de Deus, definição de matrimônio fora da palavra de Deus, definição de masculinidade, definição de mulher fora da palavra de Deus. Essa semana eu vi um depoimento de uma procuradora federal. Escute, procuradora federal, dizendo: a sociedade brasileira deveria ser mais madura, porque nós vivemos num país democrático e a sociedade brasileira precisa entender. Uma procuradora federal, Débora, não sei o que, ela diz assim: precisa entender que a criança não é propriedade da família. Ela tem razão em abuso, concordo, o Estado precisa intervir. Em abusos, o Estado precisa intervir se a família não cuidar. Ela não estava falando de abuso, não. Geral, a família não tem controle sobre a criança, é o Estado. Ah, meu irmão, naquela hora de Satanás, está amarrado, em nome de Jesus. Meu irmão, eu e você, a gente precisa se levantar. Sabe por quê? Há uma guerra espiritual dizendo para você, dizendo para mim, para você, no nosso ouvido, nas conversas, dentro lá do seu trabalho. Ei, quando você sai, há uma conversa maligna, há um engano maligno. Satanás está querendo destruir o meu lar e o seu lar. Sabe por quê? Porque se o meu lar e o seu lar, nós nos levantarmos com a bênção de Deus, sabe de uma coisa, meu irmão, vai ter saúde na sua vida, vai ter saúde nessa sociedade, vai ter solução sim. Ei, só existe, sabe por quê que essa sociedade está desse jeito? Porque os pais, porque os lares não têm assumido a sua posição. A gente vê as crianças hoje sem hierarquia, não existe mais respeito entre as pessoas. Sabe por quê? Porque não se ensina isso dentro de casa. Não existe respeito, sabe por quê? Porque não se ensina isso dentro de casa. Sabe por quê que não existe fidelidade? Porque os filhos, as pessoas não estão vendo isso dentro de casa. Sabe por quê que as pessoas não têm mais valor? Porque não tem valor dentro de casa. Mas quando eu e você, a gente se levantar como uma família saudável, e uma família saudável só tem essa definição: Deus dentro da nossa casa, Deus dentro da minha casa, Deus dentro da sua casa. Eu oro para que você se levante como uma mulher de Deus dentro da tua casa, como um filho, um homem dentro da tua casa. Ei, você que é casado, Deus se levante como um pai. Você tem a responsabilidade e se levante com autoridade. Chega de omissão dentro da tua casa. Você é cabeça dentro da tua casa, não para mandar em orçamento, não para mandar em dinheiro. Também, ei, você é chefe da tua casa. Espiritualmente você precisa levantar com autoridade. Ei, você, mãe, você precisa levantar com autoridade e saber que você foi dado por Deus a sabedoria para você edificar a sua casa. Ei, você, filho, você precisa levantar com autoridade dentro da tua casa. Autoridade quando a gente se unir aqui, meu irmão, quando a gente pedir: Deus, abençoa a minha casa. Deus, eu preciso da tua bênção. Deus, que a minha casa te sirva. Deus, eu quero ver eu e minha casa servindo ao Senhor. Meu irmão, vai ter saúde nessa sociedade. Vai ter esperança para a nossa sociedade. Vai ter esperança. Convido você a ficar de pé. Nós vamos fazer algumas declarações. Ei, gente, esquece teu celular agora, esquece conversa agora. Ei, é um momento espiritual hoje aqui nesse momento, e nós vamos orar. Eu quero que você
levante as suas mãos como significado de se render a Deus. Levanta as tuas mãos, abre a tua boca e começa, repete comigo, diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembrando, eu e minha casa, no sentido de pai, de mãe, de cunhado, de cunhada, de nora, de genro, de tio, eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Não é uma religião, não é simplesmente sentar no banco de uma igreja, não é simplesmente sentar no banco de uma missa, é ter relacionamento com Deus, é ter Deus dentro da nossa casa. Levanta a tua mão e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declaro: quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro. Você pode orar com essa para música. Te servir. Faça a sua oração Toda a cantando. minha força e entendimento